Já louvamos ao Senhor nessa noite com 2 cânticos. Eu quero assim trazer a palavra de Deus nessa noite ao seu coração, tá certo? Trazer a palavra de Deus ao seu coração nessa noite. Eu quero ler com você apenas 2 versículos da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. O versículo é o versículo de número 6 e 7 do capítulo 4. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, versículo 6 e versículo 7. Peço que você está aí juntamente conosco, nos acompanhando através do Facebook, que você esteja assim abrindo a sua Bíblia também, para fazermos essa leitura da palavra de Deus. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ou 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 e verso 7, são 2 versículos bastante conhecidos. Segunda Timóteo, capítulo 4, verso 6 e verso 7, diz assim, a palavra de Deus: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos porque estamos aqui e pedindo ao Senhor que o Senhor esteja a falar, ó Deus, a cada coração, através da tua palavra nesta noite. Que a tua palavra, que é a espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, esteja penetrando nos corações de cada pessoa que está ouvindo e que ouvirá essa pregação. Tudo isso para teu louvor e para a tua glória. É isso que eu te peço. E muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. E o título da nossa fala nesta noite é Morte, o que ela significa para o crente. Morte, o que ela significa para o crente. Muito bem. Certa vez alguém me falou que um crente e uma pessoa que não era crente estavam conversando, e o crente tentando assim evangelizar essa pessoa, levar a palavra de Deus, quando a pessoa disse a seguinte frase, disse o seguinte: se vocês acreditam tanto que vocês ao morrerem vão para o céu, por que vocês têm medo de morrer? Se vocês acreditam tanto, ou têm certeza que vão para o céu, por que vocês têm medo da morte, têm medo de morrer? O interessante, o que esse homem falou para esse irmão, e isso me fez pensar nesses dias, quando conversava com um outro irmão, e ele falava então do desespero de alguns irmãos diante da expectativa do perigo por conta do Covid-19. Então, a ameaça chegou à nossa cidade e nós percebemos desespero em alguns que professam fé em Cristo. E esse desespero é causado porque as pessoas começam então a ver a possibilidade, uma possibilidade mais próxima, mais real talvez, de morte. De morte. Só que as pessoas esquecem que todos os dias nós lidamos com uma série de bactérias e vírus, e alguns talvez mais mortíferos do que o Covid. O que eu quero dizer é que todos os dias nós somos expostos a perigos de morte. Todos os dias. E a morte é algo que ela está no nosso futuro, quer que você queira, quer não. Ela está no seu e no meu futuro. Nós estamos na fila invisível da morte.
E nós estamos caminhando para ela. Como diz um ditado que é até engraçado: quem de novo não morre, de velho não escapa. Então nós caminhamos diante para essa realidade que é tão assustadora para a maioria das pessoas e infelizmente para muitos crentes. Então há uma contradição entre o que alguns dizem. Por quê? Porque se nós cremos realmente em Jesus e cremos realmente na salvação, por que tanto desespero na parte de alguns? Por que tanto desespero no coração de algumas pessoas que professam fé em Jesus, se a pessoa diz ter certeza da sua salvação e ter certeza da vida eterna? Isso é contraditório. Mas o texto são palavras do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele já tinha sido preso uma vez, e mesmo preso ele conseguia transmitir a verdade do Evangelho. E depois em seguida ele foi solto e continuou o seu ministério. Mas agora Paulo está preso pela segunda vez. A primeira vez Paulo foi preso pelos judeus. Agora ele é preso, um preso político. Foi preso por ordem do imperador. E Paulo sabia que diante nessa prisão, Paulo, ele não sairia, não teria mais liberdade. Ele só sairia tão somente para a morte. Paulo tinha certeza absoluta que ele iria morrer. E diante dessa certeza, ele escreve a Timóteo, que era o seu filho na fé, e um jovem pastor, dizendo que ele combateu o bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé. Então, Paulo fala que ele estava encerrando a vida. Ele estava a ponto de chegar às portas da morte. Então eu quero ler novamente do versículo 6 e 7 com você, só para você ter uma ideia. Ele diz: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida, observe essa palavra partida, da minha partida é chegado. Combati o bom combate, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo usa essa palavra partir para falar de morte. E ele usa essa palavra não inconscientemente, mas movido pelo Espírito, ele usa essa palavra, e conscientemente ele usa essa palavra, para falar sobre a morte e do que ela significava para ele. Falar sobre a morte e o que ela significa para cada crente, perdão. Então, baseado nessa palavra, apenas nessa palavra, eu quero trazer para você o que é que significa a morte para o cristão. Então, primeiramente, o que é que significa a morte para o cristão? Significa ficar livre de um jugo. Livre de um jugo. Por isso que a palavra partir traz a ideia no grego de ficar livre de uma carga. Então, para o crente, morrer é descansar. Nós sabemos que a vida ela é cheia de tribulações. Nós sabemos que a vida é cheia de complicações. O próprio Senhor Jesus nos diz em João capítulo 16, verso 33, que no mundo nós teríamos aflições, mas nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, no mundo, nós enfrentamos situações adversas, nós vivemos situações complicadas e nós estamos vivenciando uma delas. Quem imaginou no ano de 2019 que no ano de 2020 nós estaríamos vivendo a situação que nós estamos vivendo hoje? Talvez nenhum de nós, ou nenhum de vocês que me escutam, imaginaria uma situação como essa, e nós estamos vivendo.
E muitas pessoas, inclusive irmãos em Cristo, angustiados. Porque enquanto nós estivermos nesse mundo, nós passaremos por tribulações e por problemas. Nós enfrentaremos cansaço e fadiga. Nós estaremos enfrentando enfermidades. Nós estaremos enfrentando perigos reais todos os dias. É por isso que a palavra de Deus, quando fala da morte daqueles que estão em Cristo, dos crentes em Jesus, a palavra de Deus nos diz em Apocalipse capítulo 14, verso 13, diz o seguinte, que felizes, bem-aventurados, os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sabe por quê? Porque diz o Espírito Santo que eles estão descansando das suas fadigas. Então, para aquele que está em Cristo Jesus, a morte é um descanso. Ela não é o fim de tudo, mas ela é o descanso das tribulações e das situações difíceis que nós encontramos nessa vida. Eu me lembro de uma frase, não sei se eu já disse ela em alguma pregação, mas se disse, vou repetir. Ela é um pouco até engraçada, mas estava em uma lameira, né? Chama de lameira traseira de um caminhão. E a frase era a seguinte: se morrer é um descanso, eu prefiro viver cansado. As pessoas têm medo da morte. Mas para o cristão não deve ser assim. O apóstolo Paulo sabia que iria enfrentar dentro de pouco tempo a morte. Como é que você se comportaria sabendo que você está sentenciado à morte? A morte por decapitação. E que daqui a alguns dias cortariam a sua cabeça fora. Qual seria a sua reação? Esse homem olha para o passado com gratidão a Deus, diz, combati o bom combate. Ele não diz que o sofrimento que ele passou, as lutas que ele travou por causa do Evangelho, foi algo ruim. Ele não diz isso, ele diz, olha, eu combati, eu lutei, eu pelejei o bom combate. Agora eu guardei a fé. E ele sabe que o seu prêmio, a sua recompensa, está reservada com o Senhor nos céus. Então Paulo está dizendo, eu sofri por causa do Evangelho, eu padeci por causa do Evangelho, mas agora que eu vou morrer, agora que Roma vai decapitar minha cabeça, agora que eu vou ser oferecido como sacrifício agradável a Deus, como libação, eu vou descansar. Porque é isso que significa a morte para um cristão. Morrer significa descansar. Descansar. Lembro novamente o que diz o Espírito Santo no capítulo 14, no verso 13 de Apocalipse. Felizes ou bem-aventurados dos que desde agora morrem no Senhor. Sim. O Espírito diz, porque estão descansando das suas fadigas. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque isso na sua mente. Fixe isso no seu coração. Morrer, para aquele que está em Cristo, significa descansar. Em segundo lugar, morrer significa que nós vamos mudar de localidade, de endereço, de casa. Porque essa palavra significa também, você pode pegar um dicionário no grego e olhar, significa que você desarmar uma barraca, desarmar uma barraca e ir embora. Ir embora. Ou seja, mudar de lugar. Os judeus faziam muito isso no período de peregrinação no deserto. Antes de entrar na terra de Canaã, eles armavam tendas, barracas, porque a sua habitação ela era temporária. Irmão, escute o que eu estou lhe dizendo. A nossa habitação terrena, ela não é permanente.
a nossa habitação terrena, ela é temporária. A gente muitas vezes reprime esse tipo de pensamento. A gente não quer pensar nessas coisas. Mas a gente tem consciência e sabe que nós somos peregrinos e forasteiros desse mundo. Que nós não temos aqui uma habitação permanente. Em outras palavras, quando nós morremos, nós estamos mudando de endereço. Para o cristão, a morte não é o fim de trajetória. Para o cristão, a morte não é morrer e acabou. Por isso que o próprio apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 1, que se a casa terrena dele se desfizer, ele tem um edifício preparado nos céus. Paulo fala de que se o corpo dele, frágil, sujeito a tantos problemas, perecer, ele tem um corpo diferente. Ele tem um corpo que ele receberá, preparado para viver a eternidade nos céus com Deus, a habitação celestial, o corpo celestial. Então, nós teremos no céu não uma mansão, porque as pessoas pensam logo o quê? Que tem uma casa no céu. Não é isso? Pessoas imaginam uma casa com talvez 2, 3 quartos, aonde ele vai morar. Mas quando Paulo fala da mansão celestial onde nós iremos morar, ele fala do nosso corpo glorioso. Nosso corpo glorioso. Eu ouvi o reverendo Hernandes Dias Lopes dizendo em um dos seus sermões que um pastor foi visitar uma ovelha que estava muito doente, quase morrendo. E esse pastor chegou e perguntou para a ovelha: como você está? E aquele irmão enfermo respondeu ao pastor, dizendo o seguinte: que a casa que ele estava morando estava quase desmoronando, quase caindo. Mas ele tinha uma casa pronta nos céus e ele iria mudar para lá. Ele disse o seguinte: estou quase partindo para a casa do Pai. Estou quase partindo para a casa do Pai. Então, a morte para o cristão não é o fim. A morte para o cristão é o passaporte, de entrada na eternidade com Deus. A morte para o cristão é mudar de endereço. Entenda isso. Coloque isso em seu coração. Em terceiro lugar, o que a morte significa para o cristão? Significa que nós vamos morar ou vamos em direção à nossa a casa do Pai, os céus. Então, os céus é o desejo de todo cristão. Lembra-se das palavras do Senhor Jesus, que são palavras tão confortantes, em João capítulo 14, verso 1. Ele diz: não se aflija, não perturbe o coração de vocês. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para você: vou preparar-vos lugar. Então, Jesus diz isso confortando os discípulos e preparando os discípulos para tudo que eles enfrentariam e também para a sua própria morte. Ele diz: olha, vocês não devem se perturbar. Vocês, como cristãos, devem ficar tranquilos, porque eu estou indo para a casa do Pai. Ok? E quando vocês partirem desse mundo, vocês também irão para lá. Vocês irão para a casa do Pai,
para essa santa habitação, para o céu, aonde Deus está. A morte para nós, para os crentes, para o cristão, é ir para o céu. A morte para o cristão é fazer uma viagem rumo às mansões celestiais, rumo à casa do Pai. É por isso que no Salmo 116, do versículo 15, diz a palavra de Deus, que Deus se alegra com a morte, ou preciosa é a morte dos santos de Deus aos seus olhos. Deus se agrada da morte dos seus santos. A morte, ela não é um problema para Deus. Muitas vezes ela é para nós. Mas Jesus, ele venceu essa morte. Jesus venceu a morte. E assim como Jesus venceu a morte, aqueles que estão em Cristo podem ter a vida eterna. E todos nós estaremos um dia no céu, e depois um dia ressuscitaremos gloriosamente. Receberemos um corpo glorificado, pronto para viver a eternidade. Então eu quero lembrar para você o que diz a palavra de Deus em Filipenses capítulo 1, verso 21, falando o apóstolo Paulo sobre a morte, diz que morrer é lucro. Paulo diz que morrer não é perda, mas morrer é lucro. Ele diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 8, que morrer para o cristão é deixar essa habitação e habitar com o Senhor. João diz lá em Apocalipse capítulo 14, verso 13, texto que eu li aqui, que aqueles que morrem em Cristo são felizes. Felizes não somente porque estão descansando da sua fadiga, mas porque diz a palavra de Deus que sobre essas pessoas a segunda morte não tem nenhum poder. Essas pessoas morrem fisicamente, mas nunca, jamais morrerão eternamente. O crente em Cristo Jesus morre fisicamente, mas nunca, jamais morrerá eternamente. Aí Paulo diz em Filipenses, capítulo 1, verso 23, que morrer é partir para estar com Cristo. E ele diz que isso é incomparavelmente melhor. Talvez se eu perguntasse para muitos dos irmãos, ou para muitos crentes, se morrer e estar com Cristo seria incomparavelmente melhor, talvez ele dissesse que não. Porque, meus amados irmãos, eu vejo a situação que se encontra a igreja de um modo geral, e as pessoas querem viver eternamente nesse mundo, querem fixar a residência desse mundo, mas morrer com Cristo, isso é incomparavelmente melhor. O que o apóstolo Paulo está dizendo não é que eu e você não devemos fazer planos, não é que eu e você não devemos sonhar, não é que eu e você devemos odiar essa vida, não é que eu e você não devemos planejar e correr atrás daquilo que sonhamos e não devemos mais fazer a obra do Senhor. Não. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que a morte não deve ser temida por aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmãos, eu vejo crentes temendo a morte. E eu vejo pessoas que nem crerem na existência de Deus, não creem. E que dizem, batendo no peito, que não tem medo nenhum de morrer. E isso é algo terrível. Porque o crente, embora digam o que queiram dizer, a palavra de Deus garante, e o crente sabe para onde vai. O crente não pode se desesperar diante da certeza da morte. O crente não pode se perturbar diante da certeza da morte de maneira nenhuma. Observe, irmãos e irmãs, que deram sua vida por causa do Evangelho, confiados na esperança da glória.
Esses irmãos e irmãs partiram deste mundo confiantes, convictos da sua entrada na glória. Meus amados e queridos irmãos, esses amados irmãos e irmãs sabiam em quem tinham acreditado. O apóstolo Paulo sabia em quem ele cria. Como diz o cântico: mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Até o dia final. A nossa esperança em Cristo, ela não é uma esperança vã, ela não é uma esperança inútil, ela não é uma esperança vazia. A nossa esperança em Cristo, ela é real. O crente não pode se desesperar diante da certeza da realidade da morte, porque morrer, né, é estar com o Senhor. Morrer é ir para o encontro do Pai. Morrer é mudar de endereço, de localização. É ir para a casa de Deus, o Pai. Meus amados irmãos, nós vamos passar por essa pandemia. Nós vamos superar essa pandemia. Alguns vão partir para a eternidade, outros não. Alguns irmãos irão partir, isso é fato. Outros não. Aqueles que partirem estarão com Deus o Pai. Aqueles que não partiram, um dia irão partir. Está aqui comigo o irmão Elias. O irmão Elias é jovem ainda, mas um dia o irmão Elias vai bater a biela. Ele vai morrer. Um dia eu vou morrer. Minha esposa, meus filhos vão morrer. O importante, o mais importante é estarmos em Cristo. Porque estando em Cristo, nós estamos totalmente seguros. Como eu cantei aqui no princípio do culto: seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal. Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará. Do pecado vil me vem livrar. Então, nós estamos seguros no Senhor.